Jó, capítulo 36. O título: No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Diga glória a Deus, igreja. O amigo de Jó, ele observava Jó, ele percebeu que em algum momento, igreja, Jó ele ficava um pouco impaciente, procurando argumentos para se manter esperançoso. Você deve concordar comigo que tem situações que parece que nos falta argumentos para continuar, porque olhamos para todos os lados e muitas vezes não vemos saída, e ficamos nos perguntando o porquê de tanto sofrimento, né? O porquê que isso está acontecendo comigo? É natural o ser humano que enfrenta uma tempestade, ele se questionar, e muitas vezes também questionar a Deus por conta daquele problema que acometeu a vida dele. É natural isso acontecer, mas não é para ser normal. Nós não podemos se acostumar a isso, porque a palavra ela nos ensina e ela nos dá argumentos para tudo, igreja, para tudo. Tudo que nós enfrentamos no dia a dia, a palavra nos orienta a respeito de como proceder e como reagir diante daquela situação. Mas uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é reagir como a palavra nos aconselha, né? Você percebe que antes mesmo de enfrentarmos uma tribulação, Deus ele já nos dá o quê? A instrução para agirmos de acordo com aquilo que vai nos trazer a vitória. Mas é como o obreiro, ele comentou agora, tem pessoas que se esquecem disso. Se uma pessoa se esquece até mesmo, né, de falar aquilo que já aconteceu na vida dela, imagine como ela não pode se esquecer daquilo que ainda vai acontecer e de como ela tem que proceder. O correto é que o cristão venha ser uma pessoa prudente, vigilante, e o próprio Deus em vários momentos ele diz que o servo ele tem que ser prudente, ele tem que vigiar e ele tem que orar incessantemente. Mas não é isso que nós temos visto. Muitas vezes os problemas que acometem o povo de Deus chegam de repente, e as pessoas, por mais que foram avisadas, sempre nós temos visto o caso: olha, eu fui pego desprevenido, olha, eu fui pego de surpresa, eu não esperava por isso, eu não esperava por essa armadilha, eu não esperava que essa situação ia vir dessa pessoa. Não esperava, mas foi instruída. Pois há quanto tempo a palavra de Deus vem nos capacitando a vitória, igreja, vem nos preparando as lutas. Há quanto tempo a palavra diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Há quanto tempo Deus ele vem nos capacitando para que possamos resistir o diabo, para que possamos resistir às tentações.
Jesus no monte falando para os apóstolos, para os discípulos: olha, vigiai, para que não entreis em quê? Em tentação. E eu vou ali orar. Jesus foi orar, quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Fez isso algumas vezes e voltou, os discípulos estavam dormindo. Quantas vezes ele orientou aqueles discípulos? Várias vezes. Mas eles foram pegos pelo sono, pelo cansaço. E o cansaço hoje é o que mais tira as forças do ser humano. Você vê que uma pessoa fisicamente cansada, ela perde um pouco até mesmo a sua capacidade de pensar fisicamente. Agora imagine uma pessoa espiritualmente cansada. Ela não tem mais esperança, ela não tem mais argumentos para vencer, porque ela olha para a situação e ela só vê o que? A derrota. Ela só vê o que? As portas fechadas. Então, por mais que ela esteja viva, ela não consegue ter argumentos diante daquele problema. Então o amigo de Jó, observando que Jó estava perdendo ali um pouco da sua esperança, e aí ele lhe deu essa palavra e falou assim: olha, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Só que não era fácil, igreja, porque olha para a vida de Jó, todo cheio de chagas, condenado pela medicina, desenganado pela sociedade. Não é fácil para ele. Ele olhava para ele olhava para tudo que tinha perdido, ele olhava para o ambiente, para a situação. Da onde que eu vou tirar argumentos para viver? Da onde que eu vou tirar argumentos para prosseguir, se eu que temia a Deus, era reto, se desviava do mal, era uma pessoa íntegra diante de Deus e acometeu essas coisas na minha vida? Da onde que eu vou tirar argumentos para prosseguir? Então Jó, ele chegou no fundo do abismo, no fundo do poço, igreja. Quando a gente perde a esperança, olha para o ser humano, olha, eu não acredito mais na mudança, eu não acredito mais no milagre, eu não acredito mais que essa situação possa se reverter. Infelizmente tem muita gente assim. Tem pessoas que não acreditam mais na mudança, não acreditam mais na vida, elas não acreditam. Por mais que ela se esforce, mas ela olha para os problemas e os problemas se acumulando, e elas procuram uma saída, mas não tem. E aí o amigo falou: olha, o argumento ele vem de Deus. Se a gente ficar olhando para o problema, a gente não vai ter argumento não, igreja. Se a gente ficar procurando a causa, muitas vezes a gente não vai encontrar. A maioria das pessoas se questiona: por que isso? Por que tanto sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida tudo é mais difícil? Por quê? Na verdade, a gente busca uma resposta que não vai resolver o problema. Mesmo que você saiba a causa, aquilo ali não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você confiar em Deus, igreja. Por isso o amigo falou: olha, tenha um pouco mais de paciência, mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Ele falou assim: olha, ô Jó, você não está sozinho.
Você não está desamparado. Quando a gente vai fazer uma visita para alguém que está enfermo, a gente usa esses argumentos aqui, igreja. Mas eu te pergunto, para quem está passando, é fácil acreditar? É fácil guardar aquela palavra? Não é, porque somente ela sabe o que ela está enfrentando. Eu não sei a luta que você está vivendo, que você está enfrentando, igreja, mas eu tenho argumento na Bíblia, né? Na palavra. É claro que eu tenho também testemunho na minha vida, mas os meus testemunhos é diferente dos seus. E é por isso que eu não uso o meu a favor, para que você venha obter o seu testemunho, porque muitas vezes você vai falar: não, pastor, mas o problema é diferente, a situação era outra, olha, aí era desse jeito, o problema que eu estou enfrentando é assim. E aí ele falou: olha, as minhas palavras não são falsas, ou seja, o meu testemunho não é falso. Em outras palavras, ele falava: olha, ô Jó, você me conhece, a minha história, o meu testemunho, você me conhece, o que Deus fez na minha vida, o meu testemunho, a minha palavra não é falsa. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Que assunto? A situação que Jó estava enfrentando. Sabe aquele tipo de conversa que alguém chega: olha, eu preciso conversar com você a respeito de algo. Aí a pessoa fala, aí você fala: sinto muito, mas eu não entendo muito desse assunto aí não, eu não posso te ajudar, mas eu conheço um que é Senhor do assunto, ele sabe exatamente o que fazer. Às vezes o seu melhor amigo, por mais que ele te ouça, eu falo uma pessoa humana, por mais que ele te ouça, ele não pode te ajudar, mas o Senhor sabe exatamente como mudar a sua história, igreja. Por isso que nós temos que ter um pouco mais de paciência. Paciência com quem? Com Deus. Às vezes nós temos tanta paciência com algumas coisas, e com Deus ficamos pressionando: ah, meu Deus, mas olha aí, por que não aconteceu? Por que o Senhor não atende a minha oração? Olha, meu Deus, eu não acredito mais. Tenha um pouco mais de paciência com Ele, igreja, porque na verdade quem somos nós, né, para exigir alguma coisa de Deus? Quem somos nós? E aí no 4 ele diz assim, ó: porque na verdade as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Olha aí, mesmo sendo Deus muito grande, Ele não despreza a ninguém. O amigo de Jó estava falando assim: ó, o Jó, se eu for me comparar a você, você tem qualidade diante de Deus que eu ainda estou galgando. O próprio Deus falou que não existe ninguém na face da terra igual você, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não tem um homem aí igual ao Senhor, igual a você, Jó. Ou seja, e Deus é grande, mas a ninguém Ele despreza. Se Ele não desprezou o amigo, você acha que Ele iria desprezar a Jó? Se Ele não desprezou a Jó, você acha que Ele vai desprezar você, igreja? A palavra é bem clara quando diz: olha, a ninguém despreza, contudo a ninguém despreza. É grande na força e na sua compreensão. Deus, Ele compreende exatamente os seus limites. Às vezes a pessoa chega no ponto que não tem nem forças para orar, mas nem por isso deve deixar de confiar no Senhor. A sua oração talvez não seja igual a quando você estava mais forte, quando você não estava enfrentando lutas,
mas nem por isso você deve falar que não confia mais, que não acredita mais. Tenha um pouco mais de paciência, confia no Senhor. E aí no 6 ele diz assim: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Eu entendo que em algum momento você deve ter falado: oh, eu estou tão aflito, eu estou enfrentando uma aflição, preocupado, angustiado. Você sabia que Jesus em algum momento ele também se sentiu angustiado? E o que ele fez para a angústia passar? Ele orou ao Pai. Eu acredito que aquela angústia veio justamente porque ele olhava para os lados, para as pessoas, e as pessoas que estavam ali faziam parte da missão de salvação de Jesus, e muitos estavam o quê? Desprezando ainda. Ou seja, ele mesmo assim teria que passar por uma situação que, se a gente olhar, é um pouco injusto, sabe, igreja? É injusto você pagar um preço por alguém que está te desprezando, que está te lançando fora, que está que não está nem aí para você. É injusto, né? As pessoas gritando: olha, crucifica Barrabás, aliás, crucifica Jesus, solta Barrabás. E Jesus ali, temente a sua missão, ainda orando por aqueles que estavam condenando ele: meu Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele se angustiou lá no monte, e ele pediu até mesmo para Deus passar aquele cálice, mas que fosse feito o que? A vontade de Deus. Em algum momento a gente até pede: meu Deus, passa de mim essa luta, tira de mim essa prova, estou aguentando não. Mas muitas vezes a gente se esquece de falar: mas que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele sabe exatamente o que você e eu precisamos, e Ele é muito compreensivo, igreja. Ele conhece os seus limites. Ele jamais deixaria você enfrentar uma situação que você não tivesse preparado para vencer. Talvez você olhe para você e você não enxerga isso. Não estou preparado para isso. Mas se Deus está permitindo, é porque Ele já te preparou. Ele já te deu essa condição. Jó, talvez por algum momento ele não enxergava isso. Talvez por aquele sofrimento que era demais. Eu nem consigo imaginar o tamanho do sofrimento na vida de Jó. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar. Era muito sofrimento. E ali ele teve um dia que ele até amaldiçoou o dia do nascimento. Sabia disso? Teve um dia que ele falou: melhor era não ter nascido do que nascer e passar por essa prova, por essa luta. Ele amaldiçoou o dia do nascimento, tanto sofrimento que ele estava passando. Então é compreensível quando alguém está enfrentando uma luta tão grande dessa, da pessoa em algum momento ela perdeu os argumentos, ela perder o sentido, o porquê que ela está passando por aquilo. É natural no ser humano. Mas se a gente observar o que Deus tem deixado para nós, igreja, todos os dias, se a gente procurar, Ele vai nos dar uma palavra, Ele vai nos mostrar o argumento. Às vezes tem pessoas que mesmo ao lado de Jesus ficam ali: meu Deus, eu não entendo o porquê dessa situação. Aconteceu com os discípulos mesmo, quando uns perguntou: Senhor, olha, esse homem aí, ó, doente, ele nasceu assim, Senhor. Ô Senhor, eu não entendo, quem pecou, foi ele ou foi os pais para eles nascerem assim? E Jesus falou: nem ele e nem os pais, mas isso aí é para manifestar a glória de Deus. E no mesmo instante Deus curou a pessoa e a glória de Deus foi manifestada. Ou seja, tem situações e problemas que você e eu nunca vamos entender, mas é por isso que a palavra diz: tenha um pouco mais de paciência. Confia, igreja.
Confia como Davi confiou quando estava no fundo do abismo. A Bíblia diz que ele confiou, né? E Deus atendeu o clamor quando ele clamou e tirou ele do fundo do abismo, um tremendal de lama, e ainda firmou os passos em cima de uma rocha, né? Ou seja, confia, você não vai perder. Deus não está mandando você confiar no homem, está mandando confiar nele. Amém, igreja? Amém. E aí, do 7 diz assim, ó: dos justos não tira os olhos, antes com os reis do trono os assenta para sempre, e são exaltados. Está vendo? Às vezes a gente acha que está sozinho, não é? Que todo mundo nos esqueceu. E às vezes a gente ouve a palavra: olha, aonde você está aí, ó. Às vezes você olha e não vê ninguém ao seu redor. Deus não tira os olhos de você. O Senhor está aí também. A palavra diz que a misericórdia do Senhor nos assiste em todo o tempo. A misericórdia dele. E confirma aqui, ó: dos justos não tira o quê? Os olhos. E Jó era justo? Procurava ser justo, sim. Procurava andar no caminho de retidão, assim como você e eu estamos procurando andar nesse caminho. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, igreja. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é o olhar de Deus na vida de alguém? Talvez você tenha perdido esse argumento, mas Deus está te orientando e fazendo você lembrar hoje que Ele está de olho em você. Isso quer dizer que não vai permitir que esse problema venha te derrotar, igreja, que esta luta venha te parar, venha te destruir. Não, Ele está de olho. Ele não tira os olhos de você. Às vezes Ele está ouvindo uma oração que estou ouvindo, mas estou de olho ali no meu filho ali, ó, nos meus justos. Estou ouvindo a sua oração, mas os meus olhos estão ali, ó, nos meus filhos, nos justos. É o que Ele está falando aqui, ó. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com a soberba. Ou seja, mesmo quando existe um justo preso, até mesmo com grilhões, Deus ainda lhe mostra a visão, lhe dá um pouco de entendimento para eles compreenderem aquela situação. Eu sabia que isso traz um alento para o ser humano, quando ele compreende algumas coisas, ele aprende, né? Ou seja, tem situações que ele nem precisa te responder a causa, mas naturalmente ele vai te dando compreensão das coisas, né? E aí a Bíblia diz que mesmo preso em grilhões, Ele faz ver as suas obras nas transgressões. No 10 diz assim: abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Você percebe que mesmo quando o ser humano se afasta de Deus, Ele ainda lhes dá a instrução. Você vê que o cuidado de Deus, ele é tão grande, ele se estende a tanta gente, que até mesmo a pessoa que está enfrentando tribulações por conta da iniquidade, por conta das ações que fizeram, o Senhor vai lá e dá uma instrução: olha, se converta, saia desse caminho, volte para casa. Deus não abandona os seus, igreja. Deus não abandona o seu povo. Ele não abandona você. Tem um pouco mais de paciência. Você vai passar dessa situação, dessa tempestade. Às vezes
a tempestade que você está enfrentando, você teve que diminuir um pouco a sua velocidade, porque você não está enxergando o que está na frente, mas daqui a pouco tudo vai se abrir, e você vai olhar para trás e olha, valeu a pena, porque se eu tivesse parado no meio daquela tempestade, eu ainda estaria lá, mas eu prossegui, eu continuei com paciência e eu venci. Às vezes não dá para desenvolver a sua vida como você tem visto outros passarem por você. Você até queria na mesma velocidade que eles, mas eles não estão enfrentando a tempestade que você está enfrentando. Então você reduz a sua velocidade, mas daqui a pouco você vence. Daqui a pouco você vai prosseguir com mais segurança. Mas enquanto estiver na luta, tem que ter cautela, tem que ter paciência, tem que confiar, porque Deus está contigo. Amém, igreja? No 11 diz assim, ó: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em que, igreja? Em felicidade. Olha aí, ó. Acabarão os seus dias em felicidade. Ele falou acabar, é? Isso quer dizer que o melhor está por vir. Está por vir. Quando a pessoa perde a esperança, ela fala assim: a situação está difícil, olha e vai piorar. Tem gente que é assim. Tem gente que não tem uma palavra de vitória para te dar, ela só fala que vai piorar. Ih, negócio, a tendência é piorar. A tendência de uma palavra antigamente se usava muito, arruinar. Arruinar mais ainda. Ruínas, né? Misericórdia. Então as pessoas olhavam para Jó e viam uma situação que não era uma situação pequena, é uma situação grave. E aí muitos falavam: olha, Jó, e aí, como é que está Jó? Está cada vez pior. Eu acho que ele não passa dessa semana não. Eu acho que ele não vai aguentar mais alguns dias só. Está cada vez pior. Então muitos pensam assim, mas aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus, tem que ter essa esperança avivada aqui. E a Bíblia diz: olha, se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade. Mas antes da felicidade tem que vir o que? Ouvir e servir. Servir a quem? Aquele que pode mudar a sua vida, aquele que é Senhor da situação. Você tem noção do que é isso, igreja? Senhor da situação. Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor da situação. Nada foge das mãos de Deus. Amém. Quando a pessoa fala: ó, Deus está no controle de tudo, mas quem está sofrendo sou eu, não é você. Por isso você fala isso, é fácil. Deus está no controle, Deus faz isso, faz aquilo, mas é eu que estou passando. Mas nós temos que confiar, porque quando a gente enfrenta situações também, nós temos que saber que o Senhor é Senhor da situação. Se nós ouvirmos e servirmos a Ele, a Bíblia diz que o melhor está por vir. Nós vamos ser felizes, vamos alcançar a felicidade, e os seus anos em delícias. Olha aí, igreja, você já comeu alguma coisa assim, um alimento que você, mesmo com a barriga cheia, você queria comer de novo ali, mas o organismo já estava cheio? Peixe ali, a gente come aquele bacalhau bem feito, né? Semana Santa mesmo tem aqueles bacalhau, ele é salgado, né? Aquele salgado, eu particularmente gosto muito de bacalhau, aquele prato bem feito mesmo, né? Que o missionário sabe fazer, de vez em quando ela faz lá. E aí você quer comer mais, por quê? Porque está uma delícia, e você quer mais, mas a barriga está cheia já. Ou seja, Deus está falando para você, igreja, que os seus dias vai ter tanta coisa boa, tanto testemunho,
tantas boas novas, né? Tanta coisa assim que vai encher a sua vida, que você vai querer falar, mas você não vai dar conta. Você não vai dar conta. As pessoas, dá um tempo aí. Você já viu pessoas assim contando testemunho? Para, porque agora eu vou pregar a palavra. Não, mas eu quero contar. Apóstolo, é muita coisa que Deus está fazendo. Ou seja, vai acontecer, igreja. Vai acontecer. Nós temos que crer. Vai acontecer na minha vida. Eu tenho que ter paciência. Eu não estou servindo a homens. Eu estou servindo o Deus que é majestoso, que é grande, mas se faz presente na vida dos pequenos, dos aflitos. E se eu estou enfrentando aflição, Ele vai mudar a minha história. Você tem que crer, tem que confiar, vai acontecer. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, igreja. Sirva a Ele, ouça Ele, e tudo isso aqui vai acontecer na sua vida. Para a gente encerrar, diz assim no 12: porém, se não ouvirem, serão o quê? Transpassados pela lança e morrerão na sua o quê? Cegueira. Você vê que Deus, Ele deixa a decisão para quem? Para cada um de nós. Se não ouvir a Deus, nós morreremos na falta do quê? Visão. Falta de visão. Na cegueira. Não vamos enxergar o que Deus tem para a nossa vida. Se você crê, se você serve, se você ouve a Ele, você consegue enxergar a grandeza dEle. Mas se você não serve, se você não ouve, daqui a pouco vai vir algo pior, que é a cegueira. A pessoa não vai enxergar mais nada. Então, diante dessa possibilidade aqui, o que você escolhe? Pastor, eu escolho ouvir e servir a Deus, porque certamente vai acontecer na minha vida coisas grandes. Mas se eu não crer, se eu não servir, aí a tendência é a pessoa perder até mesmo a visão. Quem perde a visão não tem esperança. E o mundo está assim, igreja. Tem pessoas aí que não têm esperança mais, que não acreditam, que não têm a mesma fé que você e eu temos. Se nós cremos, nós vamos colher o nosso testemunho. Amém, igreja? Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E você vai chegar aqui e vai contar o seu testemunho. Não somente de livramentos, não, mas também de portas abertas, de justiça, como essa senhora de ontem contou. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glorifique